Estas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Assim a gente começa essa obra maravilhosa, Água Funda, de Ruth Guimarães, uma escritora que eu fiquei chocada de conhecer só agora. Eu não me lembro de ter ouvido falar dela antes. E eu fiquei me perguntando por que Ruth Guimarães é tão pouco falada aqui no nosso Brasil. Uma literatura brasileiríssima, de muita qualidade, um primor de livro, de narrativa, a primeira escritora negra a ter relevância na literatura brasileira. Ela tinha 26 anos quando lançou Água Funda. Esse é o seu romance de estreia e ela foi sucesso literário já de cara. Já naquele ano ela estourou com esse livro, foi presenteada aí com inúmeras homenagens, deu entrevista para inúmeros jornais, inclusive nessa edição aqui da editora 34, que tá muito bacana, tá muito bonita, tem uma entrevista com ela que se deu logo depois dela ter publicado este romance. Tem aqui também outros textos bem valiosos. Conheci um pouquinho da história da Ruth, ela que aos 9 anos leu a obra completa do Machado de Assis. Eu fiquei muito satisfeita de ler isso, porque quem me acompanha aqui sabe, eu comecei a ler Machado aos 12, era criança. E eu sempre tenho essa curiosidade de encontrar outras crianças que leram Machado de Assis. Ruth Guimarães foi uma delas. Ela fala isso na entrevista que ela dá e ela fala assim: lia muito, com 9 anos de idade li a coleção inteira de Machado de Assis, sem entender patavina do sentido. Muito bom. Gente, se você pegar essa edição, leia todas as folhas, cada página, porque sempre vai ter alguma informação valiosa. Eu acho muito importante a gente conhecer um pouco a história de quem escreveu, para a gente contextualizar melhor a própria obra. E aqui em Água Funda, a gente vai ter um romance que faz parte desse movimento modernista do Brasil, essa literatura modernista já ali na sua terceira fase, onde entra muito esse regionalismo, que é mais geográfico, né? Uma questão mais de espaço, cultural, não limitando a obra, mas mostrando características próprias de uma região. E a gente tem isso aqui, e essa terceira fase desse modernismo, ele traz então essa junção de tradição e modernidade. Essa obra é impecável, tem uma escrita gostosa, uma escrita fluida, é uma escrita simples, caipira e muito boa de acompanhar. Aqui nós vamos ter alguns personagens que a gente pode entender como os personagens principais são, né? A Maria Carolina, que é a Sinhá Carolina, e aí o próprio Sinhá já nos indica um período aqui do Brasil onde a gente está naquele período mais de escravidão. Então a gente vai compreender aqui que estamos no final do século XIX, saindo da escravatura, saindo desse período, mas a gente vai ver então a Sinhá Carolina, dona de uma grande fazenda. Esse livro se passa na região ali do limite de São Paulo e Minas Gerais, e aqui a gente vai ver essa região representada com todas as suas superstições, suas crenças, as fés, toda aquela cultura bem caipira, bem própria dessa região, que é muito bonita, muito rica de se ver. Preciso falar dessa capa. Gente, amo Tarsila do Amaral, amo. E foi um dos chamados para esse livro, foi quando eu vi, eu tava navegando no site da Amazon, de repente me apareceu, me sugeriu aqui este livro, e eu bati o olho e falei, ué, Tarsila? E aí foi quando eu descobri Ruth Guimarães. Olha que maneira de descobrir uma escritora através da capa de um livro. Então
assim, parabéns quem resolveu, quem decidiu fazer aqui essa capa com Tarsila do Amaral, que eu acho que tem muita relação com a própria obra. A Tarsila do Amaral também é desse período modernista. E aqui a gente tem Palmeiras. Palmeiras foi essa tela de 1925, que é belíssima. Eu amo Tarsila. Eu até desci ali a minha tela que eu tenho dela. Essa tela fica nesse mesmo painel, só que um pouco mais para cima. Coloquei aqui só para mostrar o carinho que eu tenho por Tarsila. Inclusive, a minha filha, ela se chama Anastácia, mas quase foi Tarsila, porque eu queria muito fazer essa homenagem para Tarsila. Tem um livro dela aqui em casa também, enfim. Gente, eu sou muito, muito fã mesmo da Tarsila. E foi isso que me fez chegar, então, aqui nessa obra. E eu fiquei chocada. Quando eu li esse livro, eu fiquei, já assim, no início da leitura, né, eu fiquei muito empolgada. Porque tem essa simplicidade, essa narrativa caipira, simples, e é muito bom de acompanhar, muito bom. A gente tem aqui muito desses elementos de superstições, de medos, né? Esse elemento caipira, esse ambiente de roça, principalmente um século atrás, ele tinha muito essa questão do medo, de implantar o medo nas pessoas e de fazer as pessoas acreditarem que tudo que acontecia na vida delas ou era bênção, ou era maldição, e você carregava isso devido a algo que aconteceu até anteriormente a você. E a gente tem isso aqui, são muitas maldições. Aqui neste livro, Água Funda, a gente acompanha uma fazenda, que é a Fazenda Olhos d'Água, desde antes do nascimento da Sinhá Carolina, da Maria Carolina. A gente acompanha já os pais dela. E aqui depois vai passar até ali por volta de 1940, quando essa fazenda já não é mais uma fazenda escravista, já não é mais uma fazenda né, de propriedade familiar, ela passa a ser uma usina com o tempo. Mas alguns personagens que moram nessa fazenda desde o final do século XIX seguem ali, né? Suas famílias seguem, e a gente vai acompanhando a vida dessas pessoas. Mas aqui o que nós temos mais de principal é a Sinhá Carolina, que é a Maria Carolina, e temos o Joca, que é um personagem intrigante, que vai mexer aqui com a nossa curiosidade, de tentar entender qual é a dele, o que se passa com esse homem. Assim, a Carolina, ela é uma mulher muito arrogante, muito soberba, orgulhosa e naturalmente carrega em si todo aquele status de ser dona de uma fazenda imensa e tudo mais. E é uma mulher preconceituosa em relação às classes sociais. Iremos acompanhar questões relacionadas a isso na vida dela. Teremos também contradições, teremos ironias que a vida nos entrega, porque o tempo é isso. Muitas vezes ele é irônico. Vai acontecer coisas aqui com Sinhá Carolina que é pra gente parar e refletir muito. Esse livro ele traz muitas críticas em relação à construção da sociedade, a construção de relações humanas também. E dentro desse mundo de Sinhá Carolina, reviravoltas virão. Muito interessante. Sempre que você estiver lendo da Sinhá Carolina, presta atenção, tá? Acompanha com calma. Ela, a Sinhá Carolina, o Joca, a Curiango e Choquinha. Eu acredito que quando aparecer esses 4 personagens, presta atenção. São histórias importantes aqui dentro desse livro para você compreender tudo que virá pela frente. O livro ele é narrado em primeira pessoa. É um narrador que a gente não compreende muito bem quem é. Ele faz essa narrativa muito oral, a gente sente que é uma conversa, tá ali contando causos para uma outra pessoa. Muitas vezes ele se refere a um moço, esse moço pode ser nós, leitores, ou de fato é alguém que está ali junto do narrador.
Em alguns momentos dá uma sensação de que esse narrador é uma mulher. E há quem diga, tem estudiosos que falam que muito provavelmente esse livro tem aqui como narradora o alter ego da Ruth Guimarães. Será? Será que é? E aqui a gente então vai acompanhar assim, essa contação de causos, que é muito gostosa. Eu gosto muito disso. Vai ter aqui muita superstição, como eu disse, vão ter fantasmas, vão ter situações engraçadas, apesar de o que permeia aqui nessa história são tragédias, são desgraças, são coisas ruins, mas o livro é muito leve, é gostoso, tem um humor justamente nessa ironia da vida. E aqui essas pessoas acreditam que essas tragédias, como eu já disse, elas vêm não pelo efeito das ações, mas pelo efeito da maldição. Independente do que você escolha fazer na sua vida, ou você já carrega em si a maldição, e aí vai dar tudo errado, independente do que você fizer, né? Ou então você é abençoado. Mas aqui não tem ninguém abençoado, não. Aqui todo mundo carrega essa maldição que esse narrador ou narradora acredita que é uma maldição que fica ali pairando na fazenda Olhos d'Água, que com o tempo vai ser uma usina, né? Mas eles acreditam nisso, que existe uma maldição que foi jogada por uma escrava. Não vou contar aqui a história, eu vou tentar não dar spoiler, tá? Desse livro, mas a gente vai ter isso, uma maldição que foi lançada ali devido a algumas maldades que foram feitas anteriormente, e aí vai perpetuar naquele ambiente, naquele território. E é muito engraçado algumas partes assim. Tem uma aqui especificamente, é bem curtinha, eu vou ler para vocês. Me lembrou muito o Chico Bento. Quando eu era criança, eu li uma vez do Chico Bento que o Chico toda hora ficava diacho, diacho, e repetindo isso inúmeras vezes. Gente, essa historinha nunca saiu da minha cabeça. E aí no finalzinho lá da tirinha aparece um capetinha com uma vara, né, um pau, segurando assim, com a trouxinha atrás. Aí ele chega lá na fazenda do Chico Bento e olha para um lado, para o outro. Diacho, me chamam tanto, me chamam o tempo todo, e quando eu chego não tem ninguém para me receber. Aqui nesse livro a gente tem uma passagem que é muito semelhante a isso, não teve como eu não lembrar. Até porque eu nunca esqueci dessa tirinha, porque ela me marcou muito, eu era criança, né? E aquilo mexeu comigo, eu falei, opa, eu que não vou ficar xingando à toa. Aqui fala o seguinte: disse que havia uma mulher que todo santo dia clamava: sou uma desgraçada, a desgraça não sai desta casa. E um dia, quando ia acender o fogo de manhã, encontrou uma velha pelada trepada no fogão. O que é que a senhora está fazendo aí? Eu sou a desgraça, estou aqui porque me chamaram. E assim, gente, tem outras partezinhas, sabe? Muito engraçada, que mexe, né? Que trabalha muito bem essa questão de medos, de fé, de crenças, de superstições. Achei muito bom encontrar isso aqui. Tem uma outra parte também que é muito boa. Fala o seguinte: não vê que um dia ele encontrou um pau roliço e, como estava mesmo precisando de um para mourão de cerca, botou o pau nas costas e foi indo para casa. Quando pegou o atalho que ia dar na fazenda, o pau falou lá atrás das costas dele: não me leve para a fazenda, que para lá eu não quero ir. Credo! E isso foi verdade. Meu compadre não era homem que costumasse mentir. Abusar não presta. Gente, muito bom. Tem várias partezinhas aqui assim, sabe? Que a gente para pensar. Uma escrita simples, gostosa e, como eu disse, né? Apesar de ser só tragédia, que serão muitas, muitas aqui, é gostoso, é divertido, é leve. É uma escrita que a gente se reconhece nela, de tão fácil que é. Quando eu comprei,
e eu não conhecia nada de Ruth Guimarães. Eu falei, será que eu vou gostar? Li a sinopse e me interessei. No geral, eu não erro, né? Eu tenho um dedo bom para escolher livro, assim. Mas eu comprei não acreditando que ia ser tão bom. Eu achei que eu ia gostar ok, sabe? Mas eu amei isso aqui. Tem tanta coisa aqui, tem traição, tem golpes, tem ganância, tem vaidade, tem soberba, tem paixões, tem preconceitos, tem uma questão aqui que a Sinhá Carolina vai viver dentro da família dela, dentro da casa dela, em relação... Eu não vou falar não, mas vocês verão, né, a relação dela com a filha dela, como que vai se dar isso, e depois lá na frente, né, a gente pensa, a vida cobra, né, a vida cobra das nossas ações, mas aqui as pessoas acreditam que é realmente uma maldição, porque tinha que ser mesmo. Mas são reflexões, são críticas, a própria construção, como eu disse, de relações humanas. Essa fazenda aqui, que vai virar depois uma usina, a gente vai ver também uma mudança no próprio comportamento desses proprietários. Antes, sim, a Carolina, ela vai vender a fazenda Olhos d'Água. Essa fazenda vai passar a ser então uma usina. Assim, a Carolina sempre teve aquela postura de sinhá, daquela mulher intransigente, aquela mulher que manda e todo mundo obedece, não conversa e é metida, é arrogante, é chata, muito chata. E aí de repente quem compra lá é um homem que tem um perfil muito político. Ele conversa de igual para igual com todos aqueles trabalhadores, e isso é um acontecimento lá dentro dessa fazenda. Eles acreditam que ali vai assim, acontecer grandes mudanças, porque esse homem chega, né, bate a mão ali no ombrinho ali dos trabalhadores, olha na cara deles, ouve. Ele quer saber a opinião dessas pessoas que trabalham ali. O que a gente pode fazer para melhorar esse espaço? E aquilo é assim um grande acontecimento. E é legal da gente acompanhar isso. Leia sempre com um olhar crítico, pensando aí nas questões que envolvem um comportamento assim, desinteressado, né? Aí a gente vai ver uma outra situação também, que vai ser um homem tentando ali conquistar outros homens para ir para uma outra fazenda, falando que lá é muito bom, que lá tem isso, aquilo, é diferente, lá. Só que aí depois o que a gente vai descobrir? Que é uma outra condição de trabalho escravo, que é aquele trabalho escravo que se perpetuou. Você vai trabalhar ali, você não vai receber o seu salário em dinheiro, você recebe em vale. Você tem que pagar a casinha que você está morando ali dentro daquela fazenda, você tem que pagar o aluguel dela. Você vai comprar as coisas dentro da própria fazenda, uma vez que você não recebe dinheiro, você recebe vale, que só tem valor dentro daquela propriedade. Então assim, tem muitas reflexões, tem muitas coisas, são denúncias, né, que a Ruth Guimarães fez naquela época. Gente, o livro é muito, muito precioso. Essa própria região ali, divisa de Minas e São Paulo, foi uma região tão importante para o Brasil, né? E aí a gente vê a riqueza cultural, e é nisso que se dá esse regionalismo aqui do livro, de tratar muito bem daquela região. A Ruth Guimarães, ela nasceu em São Paulo, ali no Vale do Paraíba, e cresceu ali em Minas, né, naquela divisa mesmo, de São Paulo e Minas. Então ela é meio paulista, né, meio paulista, meio mineira, e ela entrega nesse livro aqui a vivência dela, tudo que ela conhecia de melhor. Ela mesma falava que ela era caipira, uma mulher que começou a escrever tão cedo. Aqui no livro, lá no final vocês vão ver, ela fala que com 10 anos ela começou a publicar poemas em jornais. Olha isso, né? Ela se tornou professora, foi uma mulher muito, muito importante. Mário de Andrade era amigo de Ruth Guimarães, e o Mário de Andrade incentivou muito que a Ruth se aprofundasse no folclore brasileiro, que ela estudasse ainda mais. Ele foi muito importante para esse desenvolvimento
desse folclore dentro da narrativa da Ruth Guimarães. Gente, sério, muito, muito bom. Eu fiquei assim, muito encantada com tudo que eu li aqui. O Joca, ainda não falei muito deles pra vocês, nem quero, tá? Eu disse a vocês que tem 4 personagens aqui que a gente tem que acompanhar bem. Sim, a Carolina, Joca, Curiango e a Choquinha. Presta atenção neles, assim, que a história toda vai estar bem envolvida nessas pessoas. Mas o Joca, eu fiquei lendo e fiquei pensando na própria condição dele, porque inicialmente o Joca, ele zombava da Mãe de Ouro. A Mãe de Ouro, ela faz parte do folclore brasileiro, é uma mulher que tem ali o cabelo loiro de fogo, né? E tá envolvida na questão da mineração. Esse folclore, essa personagem desse folclore brasileiro, ela se dá mais nessa região de São Paulo, Minas, Goiás. Sou de Goiânia, para quem não sabe. Eu não me lembro de ter ouvido nada em relação à Mãe de Ouro. Talvez tenha ouvido, mas não ficou na minha cabeça. Bahia também e Mato Grosso. Eu sei que são esses os estados que usaram muito da figura de Mãe de Ouro. Tem muita coisa aqui dessa cultura rural caipira que eu conheço. De repente, tem muita gente que não tem essa vivência, né? Mas eu conheço um pouquinho e foi muito delicioso ler esse livro. Eu acho que eu consegui não passar spoiler. Ai, eu tô tão feliz. E agora, eu quero só ler bem aqui no finalzinho mesmo, bem finalzinho, que tem uma frasezinha só, gente, que eu achei importante. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Cala-te, boca, se aconteceu é porque era bom que acontecesse. E o livro termina com um fim. Ai, que bonitinho. Amei, gente, amei. Leia Ruth Guimarães. Eu tô chocada com a falta de divulgação de Ruth Guimarães. Por que as pessoas não divulgam? Isso aqui deveria ter, assim, obrigação nas escolas. Eu acho que dá para colocar até no ensino médio mesmo, né? Tem que ter, ela tem que ser mais reconhecida, mais valorizada, porque isso aqui é uma grande obra-prima. É uma obra clássica da literatura brasileira. Por que não tem divulgação? Eu queria muito entender isso. Se você tem algum motivo, se você sabe de alguma coisa, deixa aí nos comentários, por favor, porque assim, ela merece todo o reconhecimento, tanto quanto Lígia Fagundes Telles, enfim, Clarice Lispector, todas, né? Não vou tentar falar todas aqui, mas caramba, ela é tão grande quanto. Esse livro aqui foi minha primeira experiência, é o romance de estreia dela e eu vou falar, ele é muito digno, que obra-prima maravilhosa. Leia. Gente, compra essa edição, é uma edição mais nova, da editora 34, que além de ser linda, que foi o que me fez chegar, né, nela, tem essa entrevista, como eu disse, tem uns textos complementares aqui que eu acho muito bom, muito valioso da gente ler, tá? Livrão! Amei tudo que vai acontecer aqui, né, com todas essas tragédias. Uma escritora fenomenal, primeira escritora negra a ter reconhecimento literário em vida, né? Quando ela publicou isso aqui, já virou um acontecimento. E por que ela caiu no esquecimento? Ah, tô indignada, sério, muito maravilhoso. Feliz demais, espero que vocês tenham gostado aqui desta resenha. E se você gostou, curte, comenta, compartilha com pessoas. Vamos compartilhar? Vamos divulgar Ruth Guimarães? Fecha aí comigo pra gente colocar essa obra para ser lida, porque merece muito, tá? E eu espero você nos próximos vídeos. Beijo, tchau!